muito mais do que apenas um sentimento, porque o sentimento ele varia de acordo com as circunstâncias e a diversidade da vida. Já a lei, o que seria a lei? Eu teria também dois aspectos. O primeiro aspecto seria apenas o jurídico, é de você fazer ou não fazer aquilo que está escrito. Ou você escolhe fazer ou não, mas ele vai além também. Ele seria a manifestação de um comportamento que ele está baseado em questões éticas e morais. Sim. Ou seja, para o verdadeiro cristão, que ele tem o amor de Deus, que é a tomada de decisão daquilo que é o certo, não precisaria estar escrito em canto nenhum. Ou seja, eticamente ele sabe dentro dele que aquilo é verdade. Tanto é, e aí eu vou encerrar essa parte aqui, que a primeira aliança, que o primeiro pacto que Deus fez foi através da escrita da lei em pedras. Um segundo pacto que ele fez depois é de colocar essa lei que a gente está debatendo aqui aonde? No coração e na mente. Ou seja, não precisaria mais estar escrito em canto nenhum. De forma ética e moral, eu ver aquilo, eu sei que por meio do amor de Deus, eu sei que aquilo é certo ou errado e eu vou tomar sempre a decisão correta. Isso é muito interessante o que o Marcelo está dizendo, porque assim, ó, isso realmente já prova o que o próprio Deus fala na sua palavra, que na sua essência ele é amor, né? Então, quando a gente vê essa escolha, essa decisão que a pessoa tem de fazer o que é correto perante uma possibilidade de fazer o que é errado, que uma lei que está aí para ser cumprida ou não, ou seja, fazer o que é correto e fazer o que é errado, cumprir ou não cumprir com a lei. E aí de uma maneira racional, porque a Bíblia também é muito clara quando ela fala de racionalidade, né? E intencionalidade nas coisas que Deus faz, então a gente decide ali, né, cumprir a lei, mas não para se salvar ou para, digamos assim, demonstrar esse amor. É em função de uma coisa que é o seguinte, de você, porque você ama, você cumpre, né Marcelo? Então você está decidindo aquilo ali. E só para complementar mais assim, para a gente fechar essa parte aqui, o que seria a lei? Aí alguns eles tentam fazer um marabalismo e colocar assim que e algumas denominações que a lei ela se resume na crucificação e ela for extinta. Só que se você olhar um dos atributos de Deus, que é a justiça, e não tem como fugir disso, Deus não perde os atributos deles. Então, se um dos atributos é a justiça, o que seria a lei? É um parâmetro que ele tem para aplicar a sua justiça. Como pode, então, essa lei ter sido extinta ou ter ficado em desuso? Não tem como. Ou seja, a lei, então, resumindo aqui, ela seria, uma vez salvo, ela seria o caminho que ela indica para que você possa tomar a decisão sempre correta na sua vida. Exatamente. E aí, quando a gente avança nesse estudo, a gente vai ver que a lei, juntamente com o amor de Deus, ela tem duas características primordiais, né? Alguns estudiosos até chamam, não sei se você já ouviu, Marcelo, essa expressão, mas alguns estudiosos até chamam de verticalidade e horizontalidade da lei. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Sim. E o que seria isso, né? É a forma como a lei moral de Deus, a lei que reflete o caráter de Deus, ou seja, os 10 mandamentos, é a forma como ela foi dividida, né? O que se chama de verticalidade e de horizontalidade. Ela se baseia justamente no resumo de toda a lei, que é aquilo que o próprio Cristo fala lá no livro de Mateus, na parte do Evangelho ali, né? Que de 2 mandamentos principais dependem o cumprimento de toda a lei de Deus, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo, né? Então, como é que a gente poderia, Marcelo, de uma maneira mais dinâmica, assim, mais clara, menos teórica, explicar sobre esse relacionamento com Deus e com o próximo diante de um parâmetro de lei que reflete o caráter de Deus? Irmão Adalto fez uma observância perfeita aqui, ó. A lei ela atua então em 2 aspectos, no aspecto horizontal com o próximo e o vertical a Deus. A gente tem que entender, e aqui é interessante a gente fazer a análise, que é a parte de segunda-feira que ela vai colocar aqui, que quando é Adalto que Deus ele deu a lei ou ele entregou a Deus ao povo, foi antes da libertação ou foi depois? Depois que o povo foi liberto, né? Exatamente. E aí aqui tem o verdadeiro significado. Deus, então, ele deu a lei ao povo judeu depois da libertação. E isso
no caso, qual seria a consequência disso? Muda completamente o aspecto da visão do ser humano. Por quê? Porque se ele deu a lei depois que eles já estavam libertos, aí o que vai acontecer? Essa lei, ela seria, ou ela teria a condição não, ele daria essa lei então ao povo dentro de uma condição já de liberdade, correto? Sim. Eles já estavam libertos, ou seja, eles não estavam mais aprisionados. E qual foi a importância então para o povo judeu naquela época, a entrega e a manifestação dessa lei? Que ela serviria de um guia para que a partir dali então eles vivessem de forma a ser libertos eternamente, para não voltar a ser escravos do pecado. E sabe o que isso prova de uma maneira assim tácita, de uma maneira muito clara, muito evidente, Marcelo? É que o cumprimento da lei não me salva. Você entendeu? Porque assim, ó, o que você está dizendo da lei ter sido entregue depois da libertação, né? E a gente fazendo uma analogia dessa libertação com a nossa libertação do pecado, porque a lição traz esse cunho, ela traz esse intuito, ela traz esse viés. Então, diante disso, se eu falar assim, não, vou cumprir toda a lei para que eu seja salvo, esse não é o propósito de Deus. Não é o propósito. Da mesma maneira como a gente não pode se colocar debaixo da graça e fazer tudo o que dá na telha e se sentir salvo. Muito pelo contrário, né? E olha só que interessante aqui, analisando então a retirada do povo judeu lá do Egito naquela época. Como o Adalto colocou aqui de forma bem perfeita, ou seja, não foi a lei que salvou eles. Sim. Foi Deus, através do amor, da misericórdia, da manifestação do poder dele, tirou eles de lá de forma milagrosa, sim, atravessou o Mar Vermelho, deu comida para eles, deu proteção, deu, sim, calor, e aí depois ele entregou a lei. Ou seja, a lei ela não tem o aspecto de salvar ninguém, mas a lei ela tem um aspecto de orientar para direcionar o caminho certo. Exato. Ou seja, é como se fosse uma bússola que ela vai indicar o caminho onde você, exatamente, tem que seguir para não voltar ao caminho que você estava. E aí você que está nos vendo, você que está nos assistindo agora, você deve estar se perguntando assim, não, tudo bem, já ficou definido para mim o que é a lei, tudo ótimo, que ela não salva, mas espera aí, como é que eu ligo a lei ao amor de Deus? Simples, muito simples a gente fazer essa analogia. E aí a gente vai lembrar daquele momento em que Deus estava com Moisés no monte e ele entrega as tábuas da lei. E o que acontece logo em seguida, né? Que as primeiras tábuas foram quebradas por Moisés, né? Isso. E a gente sabe muito bem o porquê. Porque Moisés passou muito tempo longe do povo e aí a gente entende como sendo ele um elo, vamos dizer assim, um conduto transmissor onde a presença de Deus era constante com aquele povo. E refletia-se o amor de Deus e o amor do povo para com Deus ali. E no momento que ele se afasta, o povo parece que deixa de amar a Deus. De uma maneira, a gente generaliza aqui, mas é lógico que não eram todos, mas na sua maioria, ao ponto de fazer um ídolo de ouro e adorá-lo, né? Um bezerro. E aí a gente percebe que é impossível você cumprir a lei de Deus sem amá-lo. É impossível. Então, se a gente tem na nossa mente, no nosso intuito, no nosso ser, na nossa vontade, no nosso coração assim, e eu tenho certeza que várias pessoas que estão nos vendo já pediu isso para Deus. Senhor, me ajuda a cumprir a sua lei. Então a gente deve pedir para Deus que Ele nos ajude a amá-lo, para que assim a gente possa cumprir, né, Marcelo, o que determina a sua lei. Isso, e olha como que o amor atua dentro da lei aqui, ó. Eu anotei aqui pelo menos 4, assim, só pra gente, não sei se vou falar os 4, mas por exemplo, o primeiro mandamento, ele diz que a gente não deve ter outros deuses diante de nós, ou diante de mim, lá vai falar, né? Uhum. Onde é que entraria o amor aqui, ó? O amor de Deus, ele quer nos resguardar desse mandamento, por quê? Porque ele destaca a exclusividade de Deus em nossa vida. Sim. Olha o segundo, não farás imagem de escultura. Aqui ele impede a idolatria de forma a desviar-nos do amor de Deus. Exato. É uma proteção, é um amor também. E aí, por último aqui, por exemplo, vamos pegar o quarto aqui. A necessidade de descansar, dedique-se, seria a forma de dedicar tempo a Deus, refletindo a adoração e o descanso. Sim. E aí a gente pode analisar cada um deles, por exemplo, a da família. Eu estava pensando lá e foi até sério. Por exemplo, honrar pai e mãe. O que implica isso dentro do amor? Porque
essa honra de honrar o pai e a mãe seria uma gratidão pelo aquilo que ele já fez por mim. Seria, ou seja, ele cuidou de mim, minha mãe me amamentou, meu pai trabalhou, me deu alimentação. Qual o reflexo dessa gratidão? E cuidar dele também agora, quando eles estão mais idosos, né? Ou têm uma Exatamente. condição de Como sendo vitalidade. um negócio assim de causa, efeito e consequência, né? Mas assim, o tema ele é bem amplo e a gente precisa avançar, que o nosso tempo está reduzido hoje. Nós temos ali, né, professor Marcelo, pouco mais de 10 minutos para a gente concluir. Isso. E temos vários assuntos que, na minha opinião aqui, são assuntos importantes para a gente poder abordar. Como, por exemplo, aqui, aquilo que está lá no dia de terça-feira, né? Segunda e terça vai falar mais ou menos aqui sobre a questão da justiça, da santidade da lei, do fato dela ser uma coisa boa para nós, e Marcelo já começou a abordar isso quando ele citou alguns mandamentos e falou os benefícios que ele tem. Então isso é uma prova de que a lei é algo bom, né? E fala um pouquinho sobre a graça também. Então como que a gente pode conciliar esses conceitos que estão envoltos em torno desse mistério que seria determinar a santidade para a lei, ela causar coisas boas na nossa vida, né? E em contrapartida também, como que eu posso conciliar o cumprimento dessa lei com estar debaixo da graça, né? Como que a gente pode entender isso aí de uma maneira assim mais efetiva? Algumas denominações, eles entendem o seguinte, de que, ou pelo menos deixam a entender de que no Velho Testamento não existia graça, existia apenas lei. Mas se você for observar, a graça ela sempre existiu. Um exemplo, quando Eva ela pecou e depois Adão, Deus poderia ter fulminado eles ali. Não os matou ali, porque o resultado do pecado é a morte. Sim. Ou seja, mas a graça de Deus e a misericórdia permitiu a Adão e também a Eva e todos que vieram depois, inclusive nós, de termos um tempo para refletirmos sobre aquilo que nós tomamos as decisões a fim de que nós possamos buscar o perdão. Então, peraí, Marcelo, isso que você está falando aí então, quer dizer que a graça então não anula a lei, né? De maneira nenhuma. Porque eu acho que algumas pessoas podem, por um momento assim, ter esse entendimento com que, da forma como leva a vida. Fala, não, eu estou debaixo da graça, então eu posso fazer o que eu quero. Então, a graça não é bem assim, né? Paulo, certa vez, ele falou algo parecido com isso. Ele falou assim, anulamos a lei pela graça? Aí vai responder, de maneira nenhuma. Antes, nós confirmamos a lei, né? Então, ou seja, ela tem um papel importante. Agora, olha só, Adalto. Sim. Tanto a lei quanto a graça, ela tem funções, uma se complementa a outra. Sim. Uhum. E elas estão em harmonia, junto com a justiça. A Torá, que era o Velho Testamento para os judeus na antiguidade, ela era vista como uma expressão da graça de Deus. Certo. Um presente que ela servia como um guia do povo. Uhum. Então, não tem como a gente pensar de que a graça ela vai substituir a lei. É impossível porque esse mesmo critério, esse mesmo fundamento, ele existe nos nossos dias hoje. Tire a lei e o que é que vai sobrar para a sociedade? Aí vira pessoas animalescas, né? Cujo parâmetro é a sua própria cabeça. E a sua própria cabeça, a gente vê na história aí de que ela nunca acaba bem, né? Com certeza. E aí até que na parte de segunda também dá muita ênfase sobre a questão do cumprimento, de revogar essa lei, da missão de Cristo de fato, quando ele vem aqui na Terra, né? E a gente tem que estar realmente, irmãos, muito, muito atentos a isso, porque Cristo em momento algum ele fala de revogar qualquer lei que seja do caráter de Deus. É lógico que algumas leis elas apenas, simplesmente por uma questão de lógica, elas deixam de existir, como por exemplo a lei cerimonial, onde apontava para o sacrifício de Cristo, né? Correto. Qual a necessidade de continuar fazendo rituais que apontam para o sacrifício de Cristo, se o sacrifício já aconteceu, se ele já houve? Então, por uma questão de lógica, essa lei realmente não há necessidade dela mais, né? Da mesma maneira como Marcelo, que também é estudioso da lei, quando tem-se uma lei e vem uma emenda ou alguma coisa que complementa aquilo, então aquela outra ela é deixada, né, de lado, de modo que o que se passa a valer é aquilo que vem depois. E aí o próprio Cristo fala dessa mesma maneira, né, que ele destaca, né, aqui que ele não veio para abolir, né? Tá lá no terceiro parágrafo ali, depois da pergunta 2, na parte de segunda-feira, no nosso guia aqui. Cristo não veio para abolir a lei,
mas para cumprir tudo que havia sido prometido na lei e nos profetas. E aí quando ele vem, ele até fala que é para confirmação e cumprimento da lei e dos profetas. Ele cita dessa maneira, né? E aqui, Adalto, aqui tem algo interessante, que não sei se você já parou para pensar em algum momento da sua vida, mas eu já parei. Em algum momento da minha vida eu sempre pensava assim, mas por que que a igreja adventista ela bate na tecla o tempo todo da questão da lei? Assim, parece que dá ênfase a esse assunto e quase não foge disso. Mas aí, hoje eu sei a resposta. Se Deus quer me libertar e Ele quer me salvar através da graça dEle, uma vez salvo, e não tiver canalizado, por exemplo, a lei de Deus na minha mente, no meu coração, como é que eu vou suportar ficar no céu? Não tem Não como. terá como. Não tem como. Ou seja, e essa manifestação da lei, ela não vai começar lá no céu, vai começar aqui. Se a gente não sente necessidade dele aqui, a gente não tem como, Não né? tem como. Se eu não quero cumprir as observâncias dele aqui na terra, como é que eu vou conseguir cumprir lá no céu? Será um ambiente desagradável para mim. E sabe qual que é o resumo disso tudo que você está falando, Marcelo? Está ali também no nosso guia, no primeiro parágrafo, mais ou menos no meio do primeiro parágrafo, depois da pergunta 3, ali na parte terça-feira, onde diz assim, ó: o ideal e o desejo do Senhor é que a lei e o amor não sejam apenas externos, ou seja, né? Não apenas algo para envolver em atos, mas também interna, ligado ao nosso próprio caráter. É como se Deus pegasse assim, irmãos, ó, um pedacinho do caráter dele que está lá e disponibilizasse para nós assim, ó, esse aqui é para você, né? E da mesma maneira, a gente tem essa consciência que a lei e a graça como sendo uma completando a outra, a lei não vai salvar, mas a graça salva, né? E a lei, o Marcelo colocou muito bem aqui, que é um caminho, é um espelho, é aquilo que te mostra como seguir. Mas eu só consigo permanecer na graça se eu observar a lei. Sim. Porque, por exemplo, aí uma mensagem aqui aos calvinistas, né? Aqueles que acreditam que... porque o que é que pensa o calvinista? De que uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, que a graça, uma vez que ela te alcançou, você não perde. Mas eu pergunto a uma pessoa que pensa dessa forma, pergunte a Satanás, uma vez ele estava salvo, e qual é a condição dele agora? Perdido. E por que ele se perdeu? Porque em algum momento da história, que a gente não sabe quando que foi, ele achou de que os parâmetros de Deus, que era a lei dele, não estava mais válida, ou seja, a graça de Deus deixou de alcançar ele. Exatamente. E aí aqui tem mais um ponto também que fala que a gente não pode ser salvo pela obediência à lei, mas pelo contrário, né? A gente é salvo pela graça. E aí tem uma palavrinha pequenininha assim, mas é ponto-chave para a gente poder entender também, Marcelo, para ficar bem ratificado, bem claro para todo mundo como que a gente é salvo pela graça. Aí entra a palavra fé, né? Aí entra a palavra fé, porque se você não tem fé, você não tem como crer nessa graça. E a fé também não é nossa. Ela vem de Deus, porque o próprio Deus dá. E se você quiser testificar isso que a gente está falando, não estou falando porque é bonito e maravilhoso e veio da minha cabeça, não. Efésios 2:8. É tudo isso que estou dizendo. Efésios 2:8. Vai falar sobre a observância da lei, não pode ser salvo porque obedece, que é salvo pela graça, por meio da fé, e que a fé não vem de nós, é dom de Deus. Só para resumir aqui, que eu acho que o tempo já está quase estourando lá, o que Adalto falou aqui, eu vou tentar fazer uma analogia aqui bem simples com a história que você conhece. Lembra da história da Arca de Noé? O que precisou que aquele povo fizesse para ser salvo? Nada. Eles não construíram a arca, foi Noé que fez através da ordem de Deus, bastava eles entrarem dentro da arca. Só aceitar. Isso era graça. Mas ficar dentro da arca significava obedecer. Eles poderiam falar assim, não vou ficar mais aqui, abre a porta que eu quero sair. Ou seja, isso era lei. E não choveu de imediato, demorou ainda 7 dias, aí teve a ver com a fé. Eles tiveram que acreditar também, quem estava lá dentro, que de 7 dias choveria. Exatamente. E aí, irmãos, tem mais 2 temas aqui, nós temos pouco mais de 1 minuto, e eu quero citar alguns comentários, algumas pessoas falaram mais aqui no nosso chat aqui, entraram mais algumas pessoas, temos aqui agora 15 aparelhos conectados, pode comentar, pode falar que vai dar tempo da gente citar você aí ainda, tá? Tá um pouquinho corrido hoje, mas não é todo o tempo assim. E justo hoje, né, professor Marcelo, eu vou querer que você venha aqui de novo, nas próximas lições, porque eu estou gostando muito do nosso debate, da nossa discussão aqui.
E aí, fazendo mais ou menos também uma junção aqui de 2 dias, que foi a quarta e a quinta, vem falando sobre o amor e o cumprimento da lei, né? A gente já falou bastante sobre isso. E agora tem 2 pontos também que são extremamente relevantes, que a gente também amar ao próximo, né? Isso é fundamental para que isso reflita o próprio amor e o caráter de Deus na nossa vida, não é verdade? Então, diante disso, para a gente poder encerrar com esse assunto aqui, aí o Marcelo vai fazer uma breve pincelada sobre esse assunto para a gente poder encerrar. E aí eu vou entrar aqui e fazer os comentários para a gente poder também encerrar a nossa transmissão. Ó, eu poderia finalizar aqui dizendo o seguinte: dentro daquela forma horizontal que a gente analisou no início, que é o amor ao próximo, dizer que o amor ele tem que ser altruísta e sacrificial. E o maior exemplo que a gente tem, Adalto, é a vida de Cristo. Sim. Ou seja, uma vida de dedicação exclusiva ao próximo. Exatamente. Agora, analisa assim o que foi estudado semana passada, por exemplo. O porquê que Jesus atacava, entre aspas, muito os fariseus? Porque eles se apegavam a certas picuinhas. Ou seja, se eles estavam trazendo dízimo, se eles estavam trazendo a hortelã, e o que era o mais importante ali, que era a misericórdia e a justiça, eles deixavam passar batido. O ou seja, amor ao próximo, né? o amor ao próximo, ou seja, as pessoas sofriam, estavam sendo maltratadas lá, isso para eles era segundo plano, ou seja, o que era primeiro eles botavam em segundo plano. E isso Deus condenava. E não tinha como cumprir a lei dessa maneira, né? Jamais. E o fato é que assim, e aí a pergunta 4 também coloca três princípios mais importantes dentro da lei de Deus, que é a justiça, porque a lei de Deus é justa, boa, santa, né? A misericórdia, porque se não houver misericórdia não tem como, porque a gente não tem capacidade de cumprir a lei, né? Por nós mesmos nós não temos essa capacidade. E por último também a fé. Porque se eu não tiver fé, não tem como eu acreditar em tudo isso que a gente acabou de falar. A fé, ela é principal, ela é fundamental para que a gente acredite nisso. Então, amigos, a gente finaliza aqui, foi muito bom, muito, embora tenha sido corrido, né? Ficou alguma coisinha ou outra que a gente poderia ter citado aqui, como por exemplo a parcialidade, né? Ser parcial quanto à lei de Deus, que é justamente o que Marcelo citou, de você ter mais amor ao próximo do que se apegar até mesmo a cumprimento da lei, né? Então, eu vou voltar aqui agora para os nossos amigos que estão nos acompanhando, né? Quero agradecer a você pela sua presença. A irmã Lindinei dos Santos, ela desejou um bom dia para nós, né? Um bom dia, minha irmã, feliz sábado para você que nos acompanhou aí. E ela pede oração pela família dela. Então, vamos lembrar, irmãos, de orar pela família da irmã Lindinei, né? A irmã Lucelma Fonseca também desejou um feliz sábado, um bom dia. E a irmã Delma também fez um comentário ali, Marcelo. Olha que interessante o comentário que ela fez, ó. A lei traz equilíbrio. A graça oferece perdão e capacita, né? E nos capacita, ela colocou até ali na primeira pessoa mesmo, e me capacita, né? A obedecer. Então, é um comentário que foi muito assertivo também. Muito obrigado pela contribuição. Foi, assim, em resumo, falou tudo que a gente precisava ouvir aqui diante disso. E a gente gosta demais, irmãos, vocês que nos acompanham através da transmissão, né? Coloque o seu comentário, coloque o seu pedido de oração e não se esqueça de entrar em contato comigo. Em algum momento apareceu, eu acredito que tenha aparecido aí para vocês o meu número de telefone, o WhatsApp, e você entra em contato para a gente poder fazer sua matrícula, para a gente poder colocar você no hall de membros aqui da nossa unidade de ação, que é a classe da transmissão. Por exemplo, hoje, pelo menos 15 pessoas acompanhou conosco, porque foram 15 aparelhos conectados, 16 em alguns momentos, talvez um pouco mais, que eu não olhei aqui, mas o fato é que nós precisamos interagir conosco mesmo. E quem sabe até, depois de algum tempo, marcar um encontro pessoalmente, que a gente só se fala através das redes sociais, né? Então, muito obrigado, professor Marcelo, por aceitar o convite, por estar conosco aqui hoje, tá bom? Eu agradeço também o convite e espero voltar outras vezes, se bem que essa passagem eu estava aqui de novo, né? Mas vai voltar logo, eu gosto muito. São pessoas assim que eu digo que esmiuçam a lição, assim, quando, como a pessoa fala, a gente já percebe isso. O Marcelo é um deles, o Juliano, eu gosto sempre de citar também, é outro, que estuda muito, vai muito a fundo no estudo, o Davi. Tem pessoas que estão realmente preparadas para nos transmitir algo bom, né? Graças a Deus por isso, porque estão com certeza usando o talento e o dom que Deus deu a cada um. Quero fazer uma breve oração para a gente poder encerrar aqui. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos ama, o Senhor está conosco.
o exaltamos, o teu santo nome, glorificamos, damos glória e rendemos glórias a ti, porque apenas o Senhor é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração e merece ser honrado e glorificado. Diante disso também, Pai, agradecemos porque o Senhor nos deu o dom da vida, o Senhor nos deu a sua graça maravilhosa, a sua fé, que é um dom que vem do Senhor. Então, pedimos finalmente também, Senhor, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos dê a capacidade de ser fiéis ao Senhor, de quando estivermos diante de uma provação, o Senhor nos deu discernimento suficiente para entendermos que é uma cilada e nos libertar de todo mal, de todo pecado. Nós oramos assim em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.